Bem-vindos, queridos amigos e amigas, ao podcast Vozes da Lei. Hoje nós estamos com o ministro Ricardo Vilas-Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça. E ele nos deu a honra de estar aqui conosco hoje para responder nossas perguntas sobre sua carreira e principalmente sobre o seu trabalho. Ministro, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber do senhor o seguinte, para começar. O senhor tem na sua família algum vínculo com a advocacia, com o direito, ou foi uma opção sua ingressar nesse mundo? Meu pai é advogado, tenho primas advogadas e obviamente depois, ao longo do curso de direito e da vida profissional, a gente acaba fazendo várias relações no meio jurídico. Mas o meu pai se formou na faculdade do Largo de São Francisco e eu acabei também me formando lá, em 1984. O senhor é paulistano? Paulistano. E fez o seu mestrado e continuou seu estudo fora do Brasil? Eu fiz meu mestrado em Harvard, fiz o LLM em Harvard e depois voltei ao Brasil, trabalhei algum tempo aqui e fiz meu doutorado na Alemanha, em Frankfurt. Esse doutorado na Alemanha, o senhor considera indispensável na sua carreira como currículo ou foi uma questão mais assim da sua busca por conhecimento? Como é que o senhor avalia principalmente essa questão hoje de ser tão importante para um advogado proeminente ter de estudar fora do país? O conhecimento é um valor em si mesmo, a gente nunca sabe para o que exatamente ele vai servir na carreira ou na vida profissional de alguém, né? Mas eu fui com a finalidade de mergulhar na dogmática alemã, no mundo alemão e aprender como se faz o direito lá. E acho que sempre acaba sendo útil na maneira como a gente pensa, age. Foi uma experiência certamente marcante. O senhor fala alemão hoje? Falo. Ah, que maravilha. Me diz uma coisa, o senhor foi procurador do Estado de São Paulo. Como é que foi essa sua experiência? O senhor chegou lá ainda bem novo, ainda era jovem, como é que aconteceu isso? Foi excepcional. Eu me formei em 1984, em dezembro de 84, em abril de 1985 eu fiz o concurso para procurador do Estado de São Paulo. Fui aprovado em julho, já tomei posse e fui designado para uma seção que cuidava da responsabilidade civil do Estado. E cada procurador tinha uma banca de processos que cuidava do início ao fim, contestação, apelação, recursos a tribunais superiores e até mesmo eventuais pagamentos de indenização. A gente era responsável por assinar junto com alguém da Secretaria da Fazenda um cheque dizendo que aquilo correspondia ao valor efetivamente transitado em julgado. Então, para um menino de 23 anos foi muito interessante trabalhar. Grandes professores, grandes mestres eram meus colegas e aprendi muito ali. Dentro desse mundo que o senhor conheceu já tão novo, quem foram as suas principais fontes de sabedoria? Para quem que o senhor considera que foi um... Eu tive a sorte também de, durante a faculdade, na USP, a partir do segundo ano, ser selecionado para um projeto de iniciação científica da CAPES, que do segundo ao quinto ano procura formar alunos que tenham um pendor mais acadêmico, que tenham algum interesse em pesquisa maior. Então, ao longo desses 4 anos, né, do segundo ao quinto ano da faculdade, a gente acaba fazendo vários seminários e aulas e projetos de pesquisa, e nesse contexto, talvez o professor mais marcante tenha sido o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é um professor emérito da USP, professor de Teoria Geral e Filosofia do Direito, que também teve sua formação na Alemanha e que tem uma capacidade didática extraordinária. Então, acho que esse, sem dúvida, foi um dos grandes professores que eu tive. Ministro, me diga uma coisa, como é que atua hoje o Superior Tribunal da Justiça? Para uma pessoa leiga assim, que não entende bem qual é o papel dele, ele foi criado na Constituição Constituinte de 1988, eu queria entender melhor qual seria o papel
do Superior Tribunal de Justiça. Então, até 1988, nós tínhamos o Supremo Tribunal Federal que fazia o controle de constitucionalidade concentrado e também fazia o controle da uniformização da lei federal no Brasil. Um papel difícil que foi se tornando cada vez mais difícil graças ao aumento do volume de casos no Supremo. Em 1988, então, o Supremo, de algum certo modo, foi desmembrado dessa parte que cuidava da uniformização da lei federal, que é essencial numa federação como a nossa, e aí criou-se o STJ. O Supremo tem 11 membros, o STJ tem 33 ministros, né, que se dividem em 3 seções: direito público, direito privado e direito penal. E aí, cada uma das seções é composta de 2 turmas, com 5 membros cada uma, que tem uma competência idêntica à da turma gêmea, e eu estou há 11 anos numa das turmas de direito privado. Nosso trabalho, então, é uniformizar a aplicação do direito federal no Brasil, garantindo segurança jurídica, previsibilidade, evitando que os tribunais locais tenham interpretações díspares de uma mesma norma federal, né? É sobre isso que eu estava tentando entender. Quer dizer que um caso que é julgado aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio e, ao mesmo tempo, é julgado em Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Tribunal Superior, ele entra nesse confronto para poder colocar, vamos dizer assim, olha, o que é melhor ser feito, adequar esses processos? Sim, ele interpreta o direito federal e hoje, já desde da reforma do Código de Processo Civil em 2015, tem à disposição alguns precedentes vinculantes, né, que permitem que as decisões qualificadas do STJ tenham aplicabilidade obrigatória nos tribunais inferiores, né, nas instâncias ordinárias, né? E isso é um passo importante, é uma inspiração da common law, né, dos países anglo-saxões, que procura trazer para a nossa cultura a ideia de que o precedente é uma coisa que deve ser observada e não apenas um artifício de retórica, um artifício para persuadir o julgador, mas ele deve ser observado, preenchidos certos requisitos. O senhor falou que está há 11 anos no direito privado do Superior Tribunal de Justiça. Como o senhor enxerga o direito privado no período agora pós-pandemia? No início da pandemia, houve uma preocupação muito grande de já fazer alguns ajustes, levando em consideração o que poderia acontecer com a pandemia, né? A quebra dos contratos, se a pandemia deveria ser considerada um fato extraordinário que desse ensejo a um favorecimento dos devedores. De algum modo, isso foi útil, foi importante, porque, claro, tem havido várias crises de solvabilidade nas empresas, sobretudo, e as pessoas jurídicas, as pessoas físicas, as pessoas naturais também vivem isso de forma muito aguda hoje no Brasil. Nesse sentido, houve uma certa mudança, mas talvez a mudança maior que tenhamos tido tenha sido a maneira como se conduzem as atividades em geral, as atividades negociais também, né, através de plataformas eletrônicas, de videoconferências, né, como as pessoas foram afetadas pelo teletrabalho, como elas vivem hoje de uma maneira diferente do que viviam antes da pandemia, como nós não imaginávamos que tivéssemos essas ferramentas à mão, né? Fizemos uma transição muito rápida para o modelo de trabalho à distância, por videoconferência, no judiciário inclusive. No judiciário nós passamos a pandemia inteira fazendo os julgamentos por videoconferência. Sobre essa questão, o senhor acha que as redes sociais estão cada vez mais, quer dizer, com certeza mais atuantes a um nível global? E qual é a sua avaliação de fazer, como utilizar essa ferramenta para um bem social? Como é que poderia fazer no judiciário ajudar a criar uma situação que desse um bem social para toda essa nossa população? Algumas das plataformas já são usadas cotidianamente para
para atividades negociais, para o trabalho, né? E são muito úteis, sem dúvida, como ferramentas de trabalho, mas, por outro lado, essas plataformas acabaram ensejando a criação das bolhas informativas. As pessoas acabam recebendo só a informação que estão acostumadas a receber e não têm um olhar crítico para o que está acontecendo fora daquela bolha informativa. Isso é um problema, mas é claro que, além dessa dificuldade da desinformação e do foco excessivo em alguns grupos, é claro que essas plataformas podem sim ser usadas para projetos sociais ou para, por exemplo, uma maneira muito positiva de usar seria a criação de soluções de conflitos online, né? Isso é um caminho que já se busca muito para conflitos de menor valor ou para conflitos de menor relevância. Você já tem um acesso mais rápido e imediato a plataformas que possam ajudar a resolver conflitos de maneira mais célere. As grandes plataformas de comércio eletrônico já têm mecanismos de solução de conflitos assim, né? eBay, Amazon, Alibaba e outras. E o Poder Judiciário começou já a incorporar alguns desses mecanismos. Então, acho que o futuro não é distópico nem utópico. A gente pode tirar elementos bons e maus da tecnologia e tentar corrigir algumas das distorções que hoje as plataformas propiciam. O senhor integra um grupo de trabalho destinado à elaboração de propostas voltadas para a adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no Conselho Nacional de Justiça. A lei coloca o Brasil em sintonia com os marcos legais regulatórios existentes no mundo, dá um grande avanço. O senhor pode comentar um pouco sobre esse seu trabalho? É fascinante o tema, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela veio com um certo atraso no Brasil, mas ela realmente colocou o país em sintonia com o que acontece de mais avançado no mundo nessa área de proteção da privacidade, da proteção dos dados pessoais. Nós já tínhamos uma legislação esparsa sobre o tema, já tínhamos uma discussão bastante acentuada do tema. O Supremo, mesmo antes da lei entrar em vigor, já havia reconhecido a existência de um direito fundamental à proteção de dados, mas com a edição da lei, finalmente nós nos colocamos lado a lado dos países, sobretudo da Europa, que já tem essa proteção num grau avançado há muito tempo. Isso é importante porque na economia de hoje os dados são o novo petróleo, né? Um elemento essencial da atividade das empresas, que se você não tiver uma proteção adequada e não tiver mecanismos de transferência desses dados também adequados, você poderia colocar o país numa situação de pária, né, perante o mundo. E internamente, é claro, é importante que a gente, diante do avanço incessante da tecnologia, possa, de alguma maneira, proteger a privacidade do titular dos dados, impedindo que esses dados sejam usados para discriminar o titular dos dados, né? Discriminar a pessoa quando ela vai obter crédito, quando ela vai fazer um seguro, quando ela vai contratar um plano de saúde. Hoje os dados permeiam tudo, né? Não há mais dados irrelevantes. A gente está sendo monitorado constantemente por catracas, por câmaras, por relógios, telefones. Tudo se comunica entre si e isso vai cada vez mais aumentar, de modo que esse capitalismo de vigilância, como dizem alguns, ele precisa ter um certo norte, né? E essa lei, de alguma maneira, procura estabelecer uma certa gramática para o uso desses dados pessoais. E esses dados é a pessoa física, a pessoa natural que é titular dos dados pessoais, né? E quanto a essa questão mais corporativa, como é que o senhor vê isso? Existe uma lei que possa
assegurar os direitos das empresas nas suas negociações, ou ela é uma coisa mais livre, mais aberta? Há leis que proíbem o uso de informações secretas, que garantem o sigilo do negócio, que garantem a proteção da propriedade intelectual, né, em relação aos negócios. E no interior das empresas há uma discussão grande sobre a possibilidade que tem o empregador de usar os dados pessoais dos seus empregados, ou até que medida, até que ponto ele pode controlar o fluxo de dados, o fluxo de informações dos seus subordinados, dos empregados, né? O senhor é conselheiro do Conselho Administrativo da Defesa Econômica? Fui, de 2004 a 2008. O senhor enxerga hoje que a economia do Brasil ela está bem, de uma certa maneira, protegida nessa questão até da aplicação dos sistemas judiciários, legislativos? Eles têm uma conversa entre essas questões ou são coisas assim díspares, no sentido de que a economia tomou um rumo onde que ninguém mais pode exercer uma função, o Estado não pode, vamos dizer assim, trabalhar um pouco em conjunto? Como é que o senhor vê hoje? O CAD é uma autarquia dedicada à defesa da concorrência. É uma missão difícil no mundo inteiro, e no Brasil também não poderia ser diferente, mas ela é fundamental para garantir condições de concorrência mínima entre as empresas, evitar que a concentração do poder econômico crie situações que prejudiquem o bem-estar do consumidor e prejudiquem a inovação tecnológica, que prejudiquem a economia do país, né? Há uma evolução notável no CAD. No período em que eu fui conselheiro do CAD, 2004 a 2008, havia muito menos recursos à disposição do CAD, muito menos funcionários à disposição do CAD. Nos últimos anos, o CAD se expandiu muito e tem mais servidores com capacidade analítica de controlar alguns setores da economia que são mais relevantes. O Brasil, é claro, tem alguns índices de concentração econômica preocupantes. Isso talvez tenha aumentado com a pandemia, mas a atividade do CAD é exatamente essa, tentar criar condições minimamente adequadas para a concorrência. Ministro, o senhor foi o relator do processo sobre encargos de crédito cedidos a não integrantes do sistema financeiro. A decisão se baseou na lei da usura. Como é que a gente pode explicar essa lei aos leigos melhor? A lei da usura ela foi editada em na época do Getúlio Vargas, 1930 e pouco, e ela visava estabelecer um teto para os juros aplicáveis, né, à usura. E, obviamente, esse teto fixo de juros ele pode gerar dificuldades econômicas, porque nem sempre é possível estimar com precisão qual será a taxa real de juros. A taxa real de juros depende da inflação e de vários outros fatores. Essa decisão é bem recente, na verdade ela se inspirou numa decisão do Supremo que diz que quando o documento ou título de crédito ele foi emitido por uma entidade do Sistema Financeiro Nacional que não está coberta pela lei da usura, que pode cobrar juros superiores àquele limite, o fato de ela ser cedida para alguém de fora do sistema financeiro não desnatura o título e as obrigações que estão contidas nesse título. Então, continuam a valer aqueles encargos, aqueles juros. Foi essa a decisão. E com base no que o Supremo já havia decidido. O STJ tem se dedicado para a modernização do fluxo processual e uma transformação digital no sistema da justiça. Uma das novidades é o uso da inteligência artificial pela Corte e pelos gabinetes. Quais atividades que essa tecnologia ainda pode ajudar a desenvolver? Esse é um tema fascinante, né? O STJ foi, de fato, o primeiro tribunal a se digitalizar completamente. Hoje, tudo que a gente faz é digital. A gente talvez não tenha noção, mas em quase
é muito raro acontecer isso no mundo. Na Europa, quando a gente encontra um profissional do direito, um juiz, ainda se vê que o volume expressivo é feito em autos de papel. Os processos são processos de papel. Nós já trabalhamos há muito tempo com tudo digital. Eu tomei posse há 11 anos e sempre trabalhei com processos digitalizados, o que tem um impacto muito significativo, a começar pelo fato de que você quebra o monopólio do relator, né? Normalmente, quando o processo ele é de papel, quem tem a posse física do processo é que conhece o processo em detalhe. Hoje, qualquer um dos julgadores pode ter acesso àquele processo, aos documentos, olhar, folhear eletronicamente aquilo e ver se a percepção daquele colega está correta ou não, se ele deixou de ver alguma coisa ou não. Então, esse já é um impacto muito positivo. Além disso, a gente permite, o fato de os autos serem eletrônicos, permite que você use algumas ferramentas para identificar, por exemplo, se aquele tipo de litigância está sendo predatório ou não, se há um acúmulo de decisões sobre um determinado tema, se isso exige providências. Por exemplo, havia uma discussão nos estados do sul do país sobre o score de crédito que é atribuído a cada um de nós quando pedimos crédito. Se o fato de ele oscilar muito dava ensejo a dano moral ou não. Isso mesmo antes de haver qualquer ferramenta de inteligência artificial, pelo fato de haver esses autos eletrônicos, foi identificado como um problema. Havia 300 mil ações e, com isso, esse tema foi afetado como um tema de um recurso repetitivo, um daqueles recursos que tem efeitos vinculantes. Um colega meu de turma de sessão, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, convocou a audiência pública, ouvimos todas as partes, todos os ministros ouviram os depoimentos dos consumidores, daqueles que fazem avaliação do risco de crédito, dos que concedem o empréstimo, e se permitiu, com isso, tomar uma decisão bem informada, num período rápido, que resolveu aquele enorme contingente de ações que vinham assombrando aí os tribunais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O senhor acha que, de alguma maneira, essa questão ética ligada à tecnologia, elas se contrabalançam, elas ficam, uma coisa não impede a outra, a questão ética está sempre à frente das modernidades, da tecnologia? O que o senhor pensa sobre esse assunto? É uma questão muito séria. Os padrões éticos mínimos que devem ser aplicados à inteligência artificial são levados muito a sério no mundo inteiro. Aqui no Brasil já há uma iniciativa de um projeto de lei aprovado na Câmara, em discussão no Senado atualmente, que prevê a observância de padrões éticos que devem ser necessariamente observados. Na União Europeia, o projeto de regulação de inteligência artificial, ainda em discussão, ele leva tão a sério essa questão que algumas das aplicações da inteligência artificial são de antemão proibidas. Por exemplo, o reconhecimento facial fora de certos contextos, o uso da inteligência artificial para manipular as pessoas, o uso de dados pessoais para finalidades não admitidas nesses padrões éticos. Então, isso é uma questão essencial e que tem que ser reavaliada constantemente, né? Os serviços dos cartórios migraram para o meio eletrônico e hoje muitos dos atos podem ser obtidos de forma digital. Como o senhor avalia a atuação das serventias notariais e registrais no processo da desjudicialização? Muito importante. Eu acho que isso é uma maneira de nós conseguirmos rapidamente avançar na desjudicialização, que é uma das metas do Conselho Nacional de Justiça, de fazer com que o judiciário realmente se dedique às questões de maior relevância, de maior importância, e que muitas das questões que possam ser resolvidas pelos cartórios sejam resolvidas. Com a adoção do blockchain,
isso será ainda melhor, porque você terá perfeita segurança de que não haverá como falsear aquela informação. Então, eu vejo com muito bons olhos esse avanço tecnológico. Qual a mensagem que o senhor deixaria hoje para os juristas brasileiros nesse período tão assim meio conturbado da nossa democracia? O senhor acha que esses ataques à independência do judiciário brasileiro estão se tornando assim muito constantes e sem uma resposta, ou que isso é uma coisa política do jogo democrático e que isso não eleva tanto uma importância assim? Tem havido uma certa incompreensão quanto ao papel do judiciário, não apenas no Brasil. Em muitos lugares do mundo, o poder judiciário é visto como um poder não eleito que acaba tomando decisões que talvez competissem ao poder político por excelência, que é o parlamento, que é composto de representantes eleitos do povo, mas isso é decorrência muitas vezes das dificuldades das democracias de chegarem a consensos mínimos quanto a algumas questões que envolvem desenvolvimentos sociais que são percebidos como muito rápidos. Por exemplo, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou transgêneros, transformações sociais que foram relativamente rápidas e que os parlamentos, não só no Brasil, no mundo inteiro, não tiveram condições de criar consensos mínimos sobre isso. O judiciário acaba decidindo antes que o parlamento e criando novos paradigmas, adaptando-se mais rapidamente, mais flexivelmente a essas mudanças sociais tão importantes. Muitas vezes as pessoas chamam isso de ativismo judicial e acabam criticando esse ativismo de uma maneira contundente demais. Entendo que isso tende a avançar ainda por algum tempo, mas espero que se estabilize um consenso social de que sem judiciário não há democracia. O judiciário é quem pode efetivamente dizer o direito e fazer a justiça. Bom, eu queria agradecer ao senhor, a sua presença. É tão importante aqui esclarecer para a gente tanta coisa interessante sobre o judiciário e aproveitar e chamar vocês a ouvirem o nosso podcast Voz da Lei com o ministro Ricardo Vilas-Boas Cueva. E não percam, próxima semana estará no ar. Um abraço grande. Até logo.